Ei, mundo, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou estar falando um pouquinho da minha maternidade, como foi antes e como foi depois de eu ter ganhado. E assim, gente, eu resolvi fazer esse tipo de conteúdo porque eu vi no canal de uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito simpática, uma pessoa que eu admiro, sabe, que é batalhadora, que corre atrás das coisas. Eu vi esse conteúdo lá no canal dela. Eu super me identifiquei com esse tipo de conteúdo, porque, como vocês sabem, eu tenho um filho de 5 anos e ele vai fazer 6 esse ano. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre essa trajetória, como tudo começou. Eu espero de coração que vocês gostem desse conteúdo. Tô trazendo com muito carinho pra vocês. Gente, como vocês sabem, eu gosto de blusão, então eu tô utilizando essa blusa hoje. Mas aí, gente, se você é novo por aqui, venha fazer parte dessa família, gente. Eu sempre trago conteúdos novos pra vocês. Eu tento o máximo trazer conteúdos. Eu trago conteúdo aqui na segunda, na quarta e na sexta-feira. E quando eu não trago na sexta, gente, eu tento trazer no sábado, né? Pra não deixar vocês sem vídeo, porque eu trago 3 vídeos na semana. Então, pra não ficar apenas com 2, às vezes eu solto no sábado. Mas aí, gente, compartilha esse vídeo com todo mundo, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta o que vocês estão achando. Me segue lá no Instagram, que por lá eu tô sempre conversando com vocês, mesmo que por esses dias eu dei uma sumida. No último vídeo que eu soltei, eu expliquei pra vocês, eu disse pra vocês o motivo de eu ter sumido e tal. Mesmo pelo que eu tava passando, eu resolvi gravar vídeo pra vocês pra não também ficar só em baixo astral. Então, assim, vai ter muito conteúdo daqui pela frente. Eu vou tentar ao máximo, né, trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu vou começar do início, como tudo começou. Eu tinha 19 anos, né, quando eu engravidei. Foi assim, foi no finalzinho do ano de 2015, que foi o ano que eu me formei, né? Engravidei em 2015. E como tudo começou? Foi uma gravidez planejada, né? Eu tava planejando, eu e o meu esposo, meu ex-esposo. Vou tentar resumir. Nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos, ele tinha 14. Passou, né, esses anos, eu fui morar com ele, eu tinha 18 anos. E foi a partir dos 17 que a gente já tava planejando. Nós ficou 2 anos planejando, 2 anos e meio, porque eu engravidei no final do ano. Então foi 2 anos e meio planejando. E aí não tava dando certo. A gente sempre tentava e não dava certo. E aí a gente pegou, né? Eu tava muito frustrada por não conseguir o que eu tanto almejava. E falei assim, Deus, eu não quero mais filho. Sabe, eu tô tentando, e ficava, sabe, sempre questionando. Falava, tem tanta mulher que não quer ter filho, que joga o seu filho no lixo, que abandona o seu filho, que, sabe, que não quer o seu filho, e eu tô doida querendo. E eu ficava achando que eu não podia ter. Eu falava assim com meu ex-esposo, eu vou fazer exame pra ver o porquê que eu não posso ter. Ele falava também, eu também quero fazer, porque talvez não seja você, seja eu. Então nós ficava nisso. Aí do momento que, né, no momento que a gente falou, vamos desistir, seguimos nossa vida. Aí, o que acontece, né? Foi em 2015, no finalzinho. Eu tava quase me formando nessa época. E aí, né, eu fiquei 2 semanas passando mal. Fiquei 2 semanas passando mal, não fui na escola, tava só vomitando, só vomitando. Parecendo aquelas mulheres de novela mesmo, que sai correndo e tal. E só que pra mim, eu tinha comido alguma coisa que tinha me feito mal. Eu falei assim, gente, eu comi alguma coisa que não tá, que tá me fazendo mal, tá aqui ainda, sabe? Era isso. Aí, ok. Eu conversando com a minha tia, eu peguei e acabei fazendo teste de farmácia. Deu positivo, eu fiquei assim, né? Gente, depois de tanto questionar, de tanto pedir, de tanto chorar, aí não foi no meu tempo, mas foi no tempo de Deus. Eu fiquei até com isso na minha cabeça, porque eu tinha desistido. No momento que eu desisti, aconteceu, né? Então, assim, não é no tempo da gente. A gente não acontece no tempo da gente, sabe? Sempre acontece no tempo de Deus. Então, Deus falou, agora é sua vez de ser mãe. E aí, né, foi uma gravidez planejada, a gente planejou. Os primeiros meses, assim, não foi muito fácil, né, não foi mil maravilhas, porque eu fiquei 1 mês e pouco, quase 2 meses, gente, sem comer direito.
Eu bebi uma água, eu vomitava, eu comia um pão aqui, eu vomitava o pão. No mesmo momento que eu comia aqui, passava uns segundinhos, eu já tava vomitando o que eu comi, o que eu bebi. Então no início foi uma gravidez assim muito complicada por causa disso, porque tudo que a gente come vai pro bebê, proteínas, é isso. E eu não tava conseguindo, né? E eu tinha que tentar, mas eu não tava conseguindo. Então foi assim muito difícil. Não que durante esses 9 meses o enjoo passou. Eu continuei com os enjoos, só que foi um pouco mais fraco do que no início. O início foi muito complicado. E assim, os primeiros meses foi muito difícil. Aí, depois que passou, né, os primeiros meses que foi um pouco mais difícil, eu comecei aí fazer pré-natal e tal. E aí sim que eu comecei a comer um pouco por causa dos remédios que eu comecei a tomar para me ajudar. E não que eu não vomitava, eu continuava vomitando, mas só que um pouco menos, sabe? Então aí sim começou, aí eu comecei a comer mais, um pouco mais, para poder ajudar o bebê também, né? Passar proteínas e tudo mais pro bebê. Aí o pai do meu filho, na época, ele sempre estava muito comigo, então ele foi assim, ele foi muito presente. Eu passava mal aqui, ele ficava preocupado, aí eu, na hora de tomar o remédio, ela me ajudava a tomar o remédio. Quando eu ia pra vomitar, ele ficava sempre de olho, perguntando se eu tava bem. Então foi assim, ele foi muito prestativo, então assim, eu não tenho nada do que reclamar com ele nessa época. Ele foi muito companheiro, sabe? Em nenhum momento eu tava me sentindo sozinha. Só que aí, gente, na gravidez, a gente é muito sensível, sabe? Eu fiquei muito sensível. Qualquer coisinha, qualquer discussão que eu tinha com o pai do meu filho, eu chorava. Sério. Podia ser uma coisa besta, assim, ele podia só apenas falar uma coisa que não tem nem importância, eu já tava lá chorando. Eu era muito sensível. Eu creio que quase todas as mulheres ficam um pouco sensíveis na gravidez. Eu chorava bastante, mas por coisas bestas, sabe? Não por coisas graves, assim. Pra mim foi toda uma experiência nova, né? Porque eu fui mãe de primeira viagem, né? Meu primeiro filho. Eu gostava bastante quando meu filho mexia, quando ele chutava. Depois, com o passar do tempo, quando vem a parte de mexer muito, é um pouquinho dolorido, sabe? É um pouquinho doloroso, porque vai virar. Então, assim, na parte de virar, foi um pouquinho desconfortável. Quando a gente vai dormir, é um pouquinho desconfortável, porque eu ficava muito sem jeito. Eu tentava ficar de lado, não conseguia. Tentava ficar do outro, não conseguia. E aí, o que mais me aliviava pra dormir era de dormir assim, com a barriga pra cima, né? Que era o mais confortável. Mas eu gostei muito de ter passado por cada experiência, né? Só a parte de não comer que foi um pouquinho puxado, né? Porque aí eu ficava fraca. Então, essa parte pra mim foi a pior um pouquinho. Pra mim, assim, eu gostei bastante de ter vivido essa experiência. Aí os meses passaram, eu ganhei o meu filho em junho, dia 19 de junho. E era, tipo assim, gente, foi uma coisa muito louca. Tipo, eu ganhei meu filho dia 19, o pai dele fazia aniversário dia 20. Então foi praticamente um presentão, né, pro papai. Ganhei dia 19. E aí, gente, o meu parto, eu vou contar pra vocês como foi o meu parto pelo SUS num próximo vídeo. Vai ter um outro vídeo que eu vou explicar como foi, como eu comecei a passar, mas eu vou contar tudo, né, o que eu passei nessa experiência também do parto pelo SUS. Não nesse vídeo. Mas aí, né, chegou o dia tão esperado, ganhei o meu filho. E na época eu não sabia nem o que era. Foi assim, né? Porque eu tinha feito ultrassom, não deu pra ver. E aí, quando eu ganhei, que eu fui perguntar à enfermeira, moço, o que é e tal. Ela falou, mamãe, você não sabia? Eu falei, não. Ela falou que era um menino, eu fiquei muito feliz. E eu tinha levado roupinha tanto pra menina quanto para menino, porque eu não sabia, então tinha que ter roupinha pros dois lados. Mas assim, né, eu amei ter visto meu filho pela primeira vez, ter escutado o chorinho dele, ter dado mamar pela primeira vez. Gente, eu nem sabia como dar. A enfermeira aqui me ensinou a ser assim, mamãe, coloca assim e tal. Foi uma experiência muito nova, né? Tá tudo novo pra mim. Isso foi as coisas que aconteceu. Eu falei agora pra vocês as coisas que aconteceu antes da gravidez, né? Agora eu vou falar pra você o que é pouquinho do que aconteceu depois que eu ganhei, né? Aí começa, gente. Ai, tudo maravilha. Nossa, ganhei, tá ali, pá. Não foi isso. Aí começa, né? A primeira vez eu não sabia
nem colocar na banheira, porque no hospital quem deu banho pra mim foi minha mãe, foi minha tia, foi a moça lá que tava me ajudando. Eu tava até com medo de dar banho na banheira. Depois que eu fui pegando a manha, aí começou a vir as insônias, que eu não tava dormindo direito, gente. Eu dei até enxaqueca. Minha cabeça tava dando umas pontadas, sabe? Eu fui no hospital, porque isso foi depois de o quê? De uns 2 meses. Que eu não tava, como eu não tava conseguindo dormir, o bebê, quando é recém-nascido, pelo menos o meu, assim, né, trocava o dia pela noite. Passava o dia inteirinho dormindo. Quando era 6 horas em ponto, ele acordava e ficava a noite toda acordado. Então, assim, gente, eu tive muitas discussões com o pai do meu filho. Eu chegava a discutir com ele por causa que eu não tava conseguindo dormir. E a gente tava naquilo ainda de revezar a hora. Ah, tal. Vamos supor assim, né? 9 horas você começa a dormir, 11 horas eu te acordo, tá? 11 horas eu te acordo, que aí vai ser minha vez de eu dormir e você olhar. Aí você me deixa dormir umas 2 horas lá e tal. Aí você vai e me acorda e ficava assim. Só que eu parecia que eu não tava dormindo direito. Quando ele me acordava, gente, eu, sim, ficava enfesada com ele. Eu tô assim, por que você tá me acordando? Que não sei o que lá. Foi muito complicado. Eu discutia muito com ele, né? Não foi assim uma mil maravilha no início. Depois que foi passando uns meses, né, que meu filho foi crescendo. O fato também foi a cólica que meu filho teve. Na gravidez eu comia muita coisa que não podia. Refrigerante, pipoca. Gente, eu tava assim, fascinada em comer sopa de macarrão com pimenta. Sopa de macarrão com pimenta. E assim, isso causa cólica pro bebê. Você tem que evitar muita coisa. E quando eu fazia o pré-natal, a enfermeira falava, você tem que evitar tal coisa, tal coisa. Gente, parece que quanto mais ela falava que eu tinha que evitar, mais dava vontade de comer aquilo. E aí, como eu comia, né? Eu comia tudo que eu queria, tudo que passava pela frente. O meu filho teve muita cólica. Deu muita cólica. E eu ficava com muita dó. Eu ficava, às vezes, até triste por causa que eu via que ele tava com cólica, ele ficava sentindo dor. E meu filho é de tão branquinho que ele nasceu muito branco. De tão branco que ele era, ele ficava vermelho que nem um pimentão. Que nem um pimentão. Tanto que, assim, nos primeiros dias que eu vi que ele tava ficando desse jeito, até o meu pai ficou preocupado e levou eu no hospital, porque ele tava sentindo muita cólica. O médico falou, isso é cólica, mamãe. Perguntou se era mãe de primeira viagem, eu falei que era, que eu tava muito preocupada, porque ele era de tão branco que ele ficava muito vermelho. Aí o médico me ensinou como que faz para aliviar um pouquinho da cólica. Aí eu colocava o meu filho de bruço, sabe, com a barriguinha para baixo e ficava tipo mexendo assim para aliviar um pouquinho da cólica. E aliviava, isso aliviava muito. Então, mas aí eu ficava me questionando muito nessa época, porque eu ficava assim, gente, por que eu comi isso? É culpa minha. Aí eu conversando com a minha tia, né? Minha tia falou assim que a filhinha dela também nasceu com muita cólica. E só que ela, ao contrário de mim, ela evitou tudo que não podia comer. E mesmo assim nasceu com cólica. E eu comi tudo que não podia, o meu também nasceu com cólica. Às vezes nem sempre é porque você come as coisas. Mas aí, né, eu ficava me questionando, tal, eu até chorava, porque achava que era culpa minha de estar sentindo tanta cólica. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Principalmente se você é mãe de primeira viagem, não sabe o que fazer, não é fácil. Eu não sabia. Ai, meu filho chorava de um lado, eu chorava de outro. Se você pensa que vai ser fácil, gente, pelo menos assim, eu pensava que ia ser fácil. Nossa, vai ser fácil ser mãe. Não é tudo que a gente imagina que vai ser um mar de flores, né? Que vai ser um mar de flores, não é, né? Mas assim, eu gostei bastante de tudo que eu passei. Aí que começa a preocupação também, né? Você vai dar uma mamar ao seu filho, aí você tem que colocar pra rotar direitinho. E quando, assim, eu dormia na minha cama e tinha um berço do meu filho dormia no berço, né? Então, assim, eu ficava, quase não dormia direito, porque eu ficava preocupada também de ver se tá engasgando, pra ele não tá sufocando, eu não deixava nada perto, eu deixava o travesseirinho dele no berço e ele assim. E quando eu tava fazendo frio, eu colocava um cobertorzinho, né? Mas assim, eu sempre ficava de olho. Então, assim, você acha que você não vai se preocupar? Gente, corta isso da sua cabeça, porque você se preocupa mais ainda, né? Porque seu filho tá ali com você, aí você quer ter aquele cuidado com seu filho, né? Tem aquela preocupação. Então, eu sempre colocava pra rotar. Eu vi muito caso do bebê engasgar com o próprio leite. Então, assim, né? Sempre vai ter aquela preocupação. Até hoje, né?
eu me preocupo com meu filho quando passa mal, gente, eu choro. Aí eu tô lá no hospital, porque meu filho quando ele gripa, ele fica com o corpo muito molinho, ele fica molinho, ele só quer colo. Aí então o médico, da última vez que eu levei, o médico perguntou se isso era normal, que ele tava assim, pegava o braço dele, caía, sabe? Colocava ele em pé, ele sentava, tipo com o corpo mole. Aí o médico perguntou se isso era normal. Eu falei assim, desde quando ele era pequeno, ele sempre foi assim, sempre foi assim. Eu sempre me preocupo, sabe? Não adianta, meu filho pode ter os anos que for. Toda vez que eu levo ele no médico, que ele tá desse jeito, com o corpo mole, eu sempre choro quando eu tô lá, porque aí eles colocam meu filho no soro, tem que furar, e às vezes não acha, fica lá várias vezes furando até achar a veia. Aí a enfermeira sai, quando eu acho a veia, sai e me deixa ali com ele. Eu fico olhando, passo a mão na cabeça e começo a chorar, sabe? Às vezes me dá até raiva do pai dele, porque eu tô ali sozinha, né? Passando por isso tudo sozinha, porque quando eu levo eu fico lá sozinha com ele e ninguém vai comigo. Então, assim, até hoje eu tenho essa preocupação. Voltando à história, o meu filho, ele passou a cólica com 8 meses. Eu acho que eu tenho... 8 meses? 9. Que 9? Acho que foi 8 meses com cólica. Acho que é o tempo exato de ter cólica, né? Aí, quando chegou no último dia de cólica... Gente, sério, tô falando sério. Quando chegou nesse último dia, foi o último dia que ele sentiu cólica. Daí pra frente, ele não sentiu cólica mais nenhuma. Mas assim, eu fazia muita coisa pra aliviar também a cólica do meu filho. Eu fazia chazinho, né? Que eles falavam, faz tal chá, faz tal chá. Eu sempre tava ali, sabe? Eu comprava remédios pra estar ajudando também. Eu comprava remédio de gases, que às vezes podia ser gases que tava causando. Não foi aquela mil maravilhas depois quando a gente ganha, que a gente acha que que vai ser tudo fácil, né? Não, não é isso. Não foi tudo fácil. Graças a Deus eu não dei depressão pós-parto. Eu não dei. Eu não fiquei triste em nenhum momento, gente, depois de ter ganhado meu filho, porque depressão, quando a pessoa dá depois do parto, é que você não quer encostar no seu filho, você não quer dar mamar, você chora por tudo, você não quer, sei lá, sabe? É isso. E graças a Deus eu não dei. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o meu filho pela primeira vez, eu abracei, dei mamar. Eu gostei bastante. Que nem eu falei pra vocês, é uma experiência nova, eu tava conhecendo, eu tava aprendendo como ser mãe, né? Que é uma coisa que eu não sabia. O pai do meu filho tava aprendendo a como ser pai. Então, assim, ele me ajudou bastante, me ajudou muito na gravidez, antes e depois também. Ele me ajudava a olhar, mesmo que a gente às vezes discutia, né? Mas ele me ajudava a olhar. Quando o meu filho passava mal, nós ia pro hospital juntos. Então, assim, não foi tudo uma maravilha, mas a gente tentou dar o nosso máximo no início, né? A gente tentamos ser uns bons pais. No início foi muito, 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 muito bom, né? E aí, gente, resolvi, né, falar um pouquinho da minha história, como tudo começou. O que eu tenho para falar para vocês, se vocês querem muito ter um filho, né, persiste, tente o máximo possível. Não vai ser no tempo de vocês que vocês vão conseguir, vai ser no tempo de Deus, quando Deus vê que vocês estão preparados. Então, assim, como eu falei para vocês, eu me questionei muito e no momento que eu não estava esperando, o momento que eu não estava esperando veio. Então, assim, para mim foi uma bênção. Deus me ouviu, né? Me deu essa bênção que eu tenho hoje. E, assim, gente, eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu tento o máximo ser uma mãe presente. Eu dou muito amor, né? Então, assim, eu tento educar. E tudo que eu tenho é agradecer a Deus por ter me dado a chance, né? Porque eu chorava muito, pedia muito. Então, assim, gente, chore mesmo, ora mesmo, pede mesmo, ajoelha. Porque quando você menos esperar, quando você achar assim que Deus não tá te ouvindo, que de tanto você pedir, achar que você nunca vai ter, aí sim, no momento certo, quando Deus fala assim, você tá preparada, Ele vai te dar a sua bênção. Falei assim, eu vou contar um pouquinho, né, da minha história, porque eu achei esse vídeo muito necessário. Que nem eu falei pra vocês, eu vi no canal de uma pessoa muito querida que eu sigo aqui no YouTube. E ela contou a história dela. Cada um, gente, tem um jeito de contar a sua história, porque cada um passa por uma coisa diferente. Não adianta achar que a gravidez é sempre a mesma coisa. Não é, cada um passa por dores maiores, cada um passa por coisas maiores.
E o vídeo, que nem eu assisti o vídeo dela, ela passou por uma experiência muito diferente da minha. Eu resolvi trazer a minha experiência, trazer a minha história pra vocês, a minha história da minha maternidade, como foi do início até agora. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. E o próximo vídeo eu espero soltar pra vocês falando um pouquinho do meu parto, o meu parto normal pelo SUS, como foi, gente. Vocês vão ver. O próximo vídeo vocês aguardem. E é isso, gente. Eu não vou deixar o vídeo tão longo. Eu tentei resumir o máximo para não deixar um vídeo muito longo, muito enjoativo de ver. Resumi bastante a minha história. Essa foi a minha história da minha maternidade, como foi. Não é um mar de flores, né? Mas é uma experiência muito boa. Uma experiência de ser mãe, né? Que é uma coisa que toda mulher almeja, que quer ser mãe, sabe? Não adianta a pessoa falar assim, eu nunca vou ter filho, porque chega um momento que você vai ficando mais velho, que aí você vai querer ter uma companhia, porque o filho da gente é a melhor companhia, né? É a melhor companhia do mundo. Então, assim, vai chegar o momento que você vai pensar assim, nossa, agora eu quero um filho, sabe? Eu quero ter um pedacinho de mim, sangue do meu sangue. E essa foi a minha história. Eu não vou deixar esse vídeo tão longo que nem eu falei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, gente. Vem fazer parte dessa família. Eu tô sempre tentando trazer conteúdos novos. Eu tento o máximo possível de sempre ter conteúdo para vocês aqui no canal. Compartilha esse vídeo que ajuda muito na divulgação do canal. Ajuda essa família a crescer cada vez mais e mais. Estamos quase, né, chegando na minha meta. Gente, eu tô muito ansiosa para isso. Me segue lá no Instagram, que por lá eu tô sempre conversando com vocês, gente. Sempre estou mostrando um pouquinho da minha vida, mesmo que não é assim, aquelas coisas, né? Mas assim, eu sempre converso com vocês e mostro um pouquinho do meu dia. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Que Deus ilumine cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês sempre. Essa foi a minha história. Tentei resumir um pouquinho para vocês. Eu espero ter explicado direito, né, como foi tudo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da minha história. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!